Então, pessoal, agora vamos lá. Vamos tentar desenhar o gráfico usando essas informações aqui que eu tenho, por enquanto, e depois eu vou acrescentar a derivada a essas informações, beleza, pessoal? O que a derivada vai nos acrescentar, certo? Então, vou desenhar aqui. Primeiro eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer no computador. Certo? Então eu vou marcar esses dois pontos, o 0 e o 1, que está aqui. Eu sei que a função passa nesses dois pontos, beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Passa pelo 0 e passa pelo 1. Entre o 0 e o 1, ela fica negativa. Certo? Beleza? E para cá ela fica positiva, para cá ela fica positiva também. Tá de boa? Certo? Além disso, eu sei que quando x tende a infinito, a função tende a 1. Tá? Então, eu vou desenhar pontilhada essa reta aqui, que vai nos ajudar a desenhar o gráfico. Essa reta aí vai ser aquilo que a gente chama de uma assíntota, porque a função se aproxima de 1 quando x tende a infinito. Beleza? Então, quando eu falo que a função tende a 1, quer dizer que o valor de y tende a 1, porque a função é y. Tá? Então, por isso que eu marquei essa reta pontilhada no y igual a 1. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Então, juntando todas essas informações, e esse é um exercício que vocês vão ter que fazer muito em cálculo 1, que a gente vai ter várias informações, tem que juntar tudo para desenhar o gráfico. Tá? Por enquanto a gente tem só a derivada primeira, mas depois vai ter a derivada segunda ainda. Que a derivada segunda diz a concavidade, como eu já falei, tá? Beleza? Mas juntando essas informações eu tenho o seguinte, ó. Aqui entre o 0 e 1, ela fica negativa. Então eu vou desenhar uma coisa qualquer aí. Tá? Aqui ela fica positiva e ela vai ter que tender a 1. Certo? Então ela vai fazer, a princípio, algo assim. Beleza? Certo? Aqui ela fica positiva e também tende a 1. Então é isso que acontece quando ela tende a 1. Ela se aproxima, o valor de y dela se aproxima do y igual a 1. Então fica mais ou menos esse desenho. Tá legal? Beleza? Tá, agora, esse desenho é um esboço. Ela poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Eu só sei que ela tem que tender a 1. Mas ela poderia fazer isso, por exemplo. Passar do 1 e tender a 1 por cima. No menos 1, ela é 1. No menos 1 era 1, isso. É, tá. Então ela passa aqui. Então ela passa ali, tá. Beleza. Não vi essa conta assim de cara, mas tem que ter razão. Então, ela poderia fazer isso, tá? Isso aqui, então, eu tenho determinadas informações, mas tem mais de uma possibilidade do gráfico que corresponde, que atende essas informações, tá? Então, se eu desenhar tanto isso aqui, assim, ou eu desenhar assim, do outro lado a mesma coisa, e a Bia já falou que do outro lado vai acontecer isso, aqui tanto se eu desenhar assim como desenhar assim, ela está tendendo a 1. Ela pode tender a 1 tanto por cima como por baixo. O que importa é que a altura dela tende a ficar como 1. Beleza, pessoal? Certo? Então só com essas informações eu não tenho como saber, tá? Mas eu tenho como saber, eu só sei que ela não pode fazer isso, por exemplo. Beleza? Isso ela não pode fazer. Por quê? Porque eu já sei que para x maior do que 1, o sinal dela é sempre positivo. Então, ela pode até fazer assim, ó. Tranquilo? Isso aqui ela poderia fazer, mas não passar para baixo. Beleza? Certo? Então, esse é um esboço inicial. A derivada vai nos possibilitar melhorar esse esboço, fazer um esboço mais preciso. E com esse esboço também eu já sei que
que aqui entre o 0 e 1 tem pelo menos um ponto de mínimo, concorda? Porque ela passa pelo 0, 0, passa pelo 1, 0, então ela vai para baixo, depois ela tem que subir de novo. Tá legal? Certo? Então ela vai ter que ter um ponto de mínimo. Mas eu não sei onde está esse ponto de mínimo. Eu só vou determinar esse ponto de mínimo com a derivada. Vou botar ali. Calma aí. Eu estou botando X nisso. X2 menos X sobre. Aqui tem que dar um espaço. Como é que é? X2 mais 1, isso? Beleza? Aí eu vou desenhar essa assíntota aqui também, ó. Y é igual a 1, só para vocês verem. E aí vou botar essa assíntota pontilhada, porque como eu disse, essa assíntota, onde é que bota pontilhada aqui? Não uso essa versão. Já pensou, não? Nota de tesão. Ah, sim, sim. Beleza, pessoal? Então, o gráfico que o computador desenhou é assim. Não, ainda não. Isso é o gráfico da função. Tá? Repara que o gráfico... Agora que eu vou botar a derivada. Mas no caso ali, o gráfico não era tipo, o sistema não era para dizer tipo assim, é isso porém nem sempre, é isso porém... Como assim? É porque você falou que poderia ser de várias formas. Poderia. O gráfico te mostra só uma. Não, então... o gráfico só tem uma forma. É porque eu não sei que forma é essa ainda, entendeu? Não, não é essa aqui ali. É aquela ali. O computador desenhou aquela, que Então, deve estar mais... Pela probabilidade estatística, o computador acha essa mais correta. Não, Acho. Eric, aquele ali é o gráfico da função. Com a informação que a gente tem, a gente ainda não sabe o gráfico da função, entendeu? A gente está estimando aqui como ele pode ou não pode ser. Mas a gente ainda não tem muita informação. Aqui é esboço, lá é gráfico mesmo. Tá, entendi. Beleza? Certo, pessoal? Tá, então olha só. Olhando para o gráfico que o computador desenhou, a gente vai ver que tem um ponto de mínimo aqui e tem um ponto de máximo ali em algum lugar, tá? Porque olha só, aqui ela faz assim, depois ela vem para cá. Então ali tem algum ponto de máximo, que nem pelo computador eu sei. De olho eu não sei se eu vou olhar onde é esse ponto de máximo e mínimo. Aí eu vou calcular a derivada, beleza? Eu marquei essa assíntota aqui pontilhada. Lembrando que a assíntota não faz parte do gráfico, tá? A assíntota é uma reta da qual o gráfico se aproxima, beleza, pessoal? Certo? Então agora vamos calcular a derivada. Posso apagar esse gráfico aqui? Desvantagem dessa sala é que não tem muito espaço de quadro. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular a derivada daquilo ali. Aí eu vou usar a regra do quociente para derivar, porque eu tenho um quociente de duas funções, tá? Então olha só, como é que é a regra do quociente? Agora aquilo que eu falei no começo da aula. A gente tem que saber aplicar a fórmula, tá? Então a regra do quociente ela me manda fazer o seguinte: eu vou derivar o numerador
Beleza? Eu estou falando de cabeça, mas vocês por enquanto não precisam decorar essa fórmula, tá? Beleza? Por mim não precisariam decorar nunca, porque eu só dou prova com consulta. Mas assim, as pessoas que dão aula de cálculo em geral não fazem isso. Então alguma hora vocês vão ter que decorar essa fórmula, não precisa ser agora. Vocês podem olhar aí no caderno, na foto, tá? Então, mas como é que... mas tem que saber olhar a fórmula e saber aplicar. Então, como é que é a fórmula? Eu vou derivar o numerador e multiplicar pelo denominador, beleza? Então, quem é a derivada desse numerador aqui? Quem é a derivada do de cima? 2x, que é mais? Menos 1. É menos 1. Que a derivada de x é 1, certo? Então, ó, vou colocar aqui a derivada do de cima, 2x menos 1. Aí vou multiplicar pelo de baixo. x2 mais 1, beleza? Agora vai ser mais. Não, agora vai ser menos, porque esse menos é o da fórmula. Menos x2 menos x. É, x2 menos x vezes a derivada de baixo, que é quanto? 2x 2x só. Beleza? Porque a derivada de 1 é 0. A derivada de uma constante é 0. Sobre x2 mais 1. Bom, aí como eu chutei essa função, pode acontecer, eu acho que não vai acontecer isso, mas pode acontecer, porque aqui em cima vai dar um polinômio de grau 3, tá? Pode acontecer de dar um polinômio de grau 3, se as coisas não se cancelarem, que a gente não consiga achar as raízes. Aí também não tem muito o que fazer, mas pode acontecer isso. Beleza? Porque como eu chutei essa função, eu não previ. Mas eu acho que nesse caso não vai acontecer isso não. Mas poderia. Então olha só, vamos fazer aqui a propriedade distributiva. Então aqui eu vou ter, ó, 2x3 fazendo isso aqui. Não tem outro jeito. Ó, 2x3 mais 2x, beleza? Certo, pessoal? Ó, 2x3 mais 2x menos x2 menos 1. Alguma dúvida? Desse primeiro aí, ó. Multiplicar esse por esse, certo? Multiplicar esse por esse, então vai ficar isso aqui. Depois esse por esse menos x2 menos 1, tá legal? E aqui vai ficar, aí vai ter esse menos aqui, então vai ficar menos 2x3, aí vai ficar mais 2x2 sobre x2 mais 1 ao quadrado. Esse x2 mais 1 ao quadrado não me interessa abrir, tá? Não tem vantagem nenhuma desenvolver isso aqui, que eu vou deixar ele paradinho lá no denominador. Porque o que eu quero? Eu quero determinar, isso aqui é a derivada, eu quero determinar onde a derivada é positiva ou negativa, onde ela vale 0. Então esse denominador aqui não vai influenciar em nada isso, certo? Pergunta. Quando você elevou o denominador ao quadrado por causa da fórmula? Por causa da fórmula. Que a fórmula é derivada do numerador vezes o denominador, menos denominador vezes a derivada do... Me perdi. Numerador do denominador. Sobre o denominador ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Mas é isso. Eu sei isso de cor porque eu dou aula de cálculo há 30 anos. Mas 33, na verdade. Mas, por enquanto, vocês não precisam decorar. Tipo assim, não espero que vocês saibam isso de cor agora. Por enquanto, acho que é importante olhar a fórmula e saber aplicar, tá? Beleza? Bom, aí por sorte esse x3 cancelou, tranquilo? Tá? Aí eu vou ter o quê? Cadê? Eu vou ter menos x2, ó, esse x3 aqui cancelou. Então eu tenho aqui 2x, menos x2 não, x2, tá? Menos x2, ou 2x2 menos x2. x2. Depois, mais 2x menos 1.
Beleza? x2 mais 1 ao quadrado, tranquilo? Tá? Então, agora, isso aqui é a derivada dessa função. Agora eu tenho que analisar o sinal dessa derivada. Porque lembrando que o sinal da derivada, ela vai me dizer onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Se eu sei onde a função é crescente e onde ela é decrescente, eu sei os máximos e os mínimos dela. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, e aí tem só não confundir, porque agora a gente tem várias análises, tem duas por enquanto, mas depois vai ter três, porque a gente tem que analisar o sinal da função, o sinal da derivada, certo? Que dizem informações diferentes. O sinal da função diz onde a função está acima do eixo ou abaixo do eixo, onde ela é positiva ou negativa. O sinal da derivada diz onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Tá legal? Certo? Beleza? E depois ainda vai ter o sinal da derivada segunda, que diz onde a função tem concavidade para cima e onde tem concavidade para baixo. Beleza? Mas por enquanto não vamos fazer isso. Certo? Então vamos analisar o sinal dessa derivada aqui. Tranquilo? De novo, como o denominador é sempre positivo, então para analisar o sinal não preciso me preocupar com o denominador. Certo? Se eu tivesse um denominador que fosse positivo e negativo, eu teria que analisar os dois. Teria que fazer aquele cruzamento. Mas no caso não vou precisar. Então eu vou olhar só o sinal do numerador. Certo? Então como é que é o sinal do numerador? Onde é que esse numerador aqui vale zero? Tem que achar as raízes disso aí. Alguém já achou? Aí isso aí tem que ou completar quadrados ou aplicar a fórmula. Então alguém faz aí, que eu estou com preguiça. Onde essa função vale zero? Hã? Não. 4, 0. Menos 1 não é nem 1. 2A. Não, tem que, eu acho que não dá para fazer de cabeça isso aí. Tem que usar ou a fórmula ou completar quadrado. Quanto dá? Então faz aí alguém rápido. Pode usar no gráfico? Pode roubar no gráfico? Eu acho que é irracional isso aí. Eu acho que dá... olha só. Soma e subtrai 1 vai dar menos 1 mais ou menos raiz de 2. Eu acho que vai dar isso. Viram ou não? Deu isso? Não, vai ser... Hã? Menos É 1 mais porque ou menos raiz de fazendo 2. o delta vai dar 0. Ah, não, vai dar 8. 8. Vai dar quanto? 8. B ao quadrado. Menos 4. Tá certo. AC. Vai dar 8 delta. Raiz. Não, 8 não. 4AC. Quê? Tá certo. 4. AB ao quadrado. Não sei fazer o delta. Agora olha só, eu acho que é mais fácil assim. Eu posso apagar aqui? Nossa, demora muito. Pode apagar aqui? Olha só. Vai ser 4 mais 4. Deu uma coisa louca aqui. Calma. Não. Menos 1 mais raiz de 2. Isso que eu falei. Mais ou menos. Porque vai ficar Menos 1 mais ou menos raiz de 2. Isso. Não deu isso? Deu isso? Porque olha só. x2 mais 2x menos 1, beleza? Esse polinômio aí está pedindo para completar quadrados. Por quê? Porque eu posso somar 1 aqui, ó.
se eu somar 1, isso aqui fica x mais 1 ao quadrado, concorda? Só que aí, como eu somei 1, eu tenho que subtrair 1. E ainda tem esse menos 1 que está aqui, que eu tenho que repetir. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui fica x mais 1 ao quadrado e esses três termos aqui vão virar x mais 1 ao quadrado, tá de boa? Beleza? E esse aqui vai virar menos 2. Certo? Tranquilo? Agora eu vou igualar isso aqui a zero, porque eu quero achar o zero. Quando eu igualar isso aí a zero, eu vou ter o quê? X mais 1 igual a mais ou menos raiz de 2. Tá de boa? Certo? Eu vou ter, ó, x2 mais 1 igual a 2. Então, x mais 1 igual a mais ou menos raiz de 2. Então, x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 2. Beleza? Certo? Entenderam ou não? Mas quem não entendeu por aí pode fazer pela fórmula. Eu acho mais fácil fazer por aí. Mas o que interessa no momento é que essas aí são as raízes. Tranquilo? Certo? Aí vamos marcar essas raízes na reta. Tá, só para... Eu vou escrever aqui. Então a gente tem, ó, x1 igual a menos 1 menos raiz de 2. x2 igual a menos 1 mais raiz de 2. Beleza? Certo? Aí eu vou marcar esses caras aqui na reta. Sobre isso aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, tá? Ou tá, posso continuar? Tá. Viu? Tá paradinha. Olha só. Então vamos marcar esses dois caras na reta. Raiz de 2 é aproximadamente, só para eu saber onde posicionar na reta, tá? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então menos raiz de 2 menos 1 vai ser aproximadamente menos 2,4. Então eu vou marcar aqui. Aqui é esse que eu chamei de x1, beleza? Que eu estou botando menos 1, menos 2, menos 3. E aqui eu tenho raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1 é o quê? É aproximadamente 0,4. Então esse aqui é o x2, beleza? Certo? Então, nesses dois valores, x1 e x2, esse numerador vale 0. Tá beleza? Certo? Nesses dois ele vale 0. Vou escrever isso aqui não, porque está muito confuso. Todo mundo sabe que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, tá? É só para localizar esses valores, beleza, pessoal? Tá? Aqui ele vale 0. Então, ó, vamos olhar para esse numerador aqui, ó. Como é que eu analiso o sinal dele? Ele tem duas raízes. Olhando para analisar o sinal, eu estou esquecendo o denominador, tá? Estou olhando só o numerador. Como é que é o sinal desse numerador? Esse numerador é uma função do segundo grau, certo? Que tem A positivo. Se ele tem A positivo, ele ficaria assim, beleza? Significa que aqui ele é positivo, aqui ele é positivo e aqui ele é negativo, tá legal? Beleza? Agora, o que esse sinal me diz sobre esse gráfico? Ele me diz o crescimento desse gráfico, beleza? Tranquilo? Então, olha só, onde a derivada é positiva, significa que a função está inclinada positivamente. Então, aqui que a derivada é positiva, a função vai estar inclinada assim, beleza? Aqui, onde a função é negativa, a função vai estar inclinada assim. E aqui, onde ela é positiva, ela vai estar inclinada assim de novo. Tranquilo? Certo? Então, isso completa, por enquanto, nossas informações sobre o gráfico. Beleza? Olha só.
É isso que acontece aqui. Aqui, aproximadamente no 2,4, é onde vai estar esse ponto de máximo. Tá? Então, reparem que aqui ela está crescendo. Aí, quando chegar no 2,4, ela vai começar a decrescer. 2,4 aproximadamente. Menos 2,4. Até chegar no 0,4. Aqui é o ponto de mínimo. Aqui ela vai começar a crescer de novo. E aí, deu para acompanhar? Falem. Professor, eu acompanhei, só não peguei essa parte aí do menos 1, menos 2. Essa parte aqui. É, só essa parte aí, o resto eu peguei tudo. Mas e a parte do ponto máximo e mínimo? Beleza? Essa análise do sinal aqui tá de boa? Certo? E o sinal, de novo, isso aqui é o sinal da derivada. Vou até escrever aqui. Beleza? Isso aqui é o sinal da derivada. O sinal da derivada diz onde a função é crescente e decrescente. Se eu sei onde a função é crescente e decrescente, eu sei os máximos e mínimos. Agora isso aqui, de novo, ó. Olha só. Então, isso aqui é o numerador da função. Eu quero saber onde esse numerador vale zero, beleza? Certo? Mas eu sei, repara só, se em vez de mais 1, eu tivesse, em vez de menos 1, eu tivesse mais 1 aqui, seria muito bom. Porque x2 mais 2x mais 1 é x mais 1 ao quadrado, entendeu? Beleza? Então eu gostaria muito de trocar esse menos 1 por mais 1. Tranquilo? Mas eu não posso fazer isso. Mas na verdade, esse 2x já não seria 1 ao quadrado? Já não seria o quê? 1 ao quadrado? O 2x, como assim? Porque no caso, se for tirar do termo do meio, dividir por 2 e elevar ao quadrado, já vai dar, acho que 1. Sim, mas está faltando o 1 ao quadrado. Entendeu? Não, mas 1 ao quadrado é quando fatorado. Não. Então, mas para isso aqui ser x mais 1 ao quadrado, eu tenho que ter o x ao quadrado que está aqui, o 2x que está aqui, mas não tem o 1 ao quadrado. Entendeu? Então eu estou colocando o 1 ao quadrado à força. Isso é porque se no caso você adicionou um 5. O jeito que você falou, parece lá, vou adicionar um para ficar perfeito. Eu quero. Então, eu quero que esse 1 apareça. Só que eu não posso, quando eu quero que o 1 apareça, eu não posso simplesmente escrever ele lá. Eu tenho que escrever ele lá, só que eu tenho que compensar essa ideia de balança. Se eu coloquei 1 que eu não posso alterar, aí eu tenho que tirar o 1. Entendeu? E eu tenho que colocar esse menos 1, esse menos 1 aqui, um deles, é porque eu somei 1, eu tenho que subtrair 1. Isso, e o outro é esse que estava aqui, que eu repeti. Então, por isso que fica menos 2. E o resto da conta você entendeu? Sim, o resto tá. Beleza, pessoal? Agora, quem quiser fazer pela fórmula, também pode fazer. Tá? Porque nesse caso eu acho assim mais fácil. Mas eu acho mais fácil, vocês têm que fazer pela maneira que vocês acham mais fácil. Beleza, pessoal? Tá? Posso apagar isso aqui de novo? Você pode contar no dia? Olha só. Então, o que eu vou concluir? Ó, que nesse intervalo, para x menor do que x1, eu tenho f crescente, beleza, pessoal? Porque para x menor do que x1, a derivada é positiva.
Quando a derivada é positiva, a função é crescente. Beleza? Eu estou escrevendo x1 só por economia, tá? Porque esse x1 é quem? É esse cara aqui, menos 1 menos raiz de 2. Eu vou escrever lá direito. Deixar de preguiça. Beleza? Por quê? Porque para esses valores de x eu tenho a derivada positiva, tá? Agora, se eu tiver x entre esses valores aqui, nesse intervalo eu vou ter f decrescente. Beleza? Tranquilo? E se eu pegar x agora maior do que isso aqui, aí a função volta a ser crescente. Tranquilo? É isso que eu estou vendo no gráfico. Conseguem visualizar isso no gráfico? Ó, aqui ela está crescente até um determinado ponto. Aí ela começa a decrescer até esse ponto aqui. Aí ela começa a crescer de novo. Tranquilo? E com isso eu posso concluir também que esse ponto que eu chamei de x1 é um máximo absoluto. E esse ponto x2 é um mínimo absoluto. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Professor, se a gente fosse descobrir a concavidade no caso da função, aí é a derivada segunda. a gente também derivaria usando a regra do Sim, teria que usar a regra do cosseno de novo. no caso da mesma forma. É. E a função da derivada segunda tem algo especificado? É a concavidade. Onde ela é Mas isso mais... não é a derivada segunda? É. Mas aqui é a derivada da derivada segunda, você diz a derivada terceira. Não, porque tipo assim, você falou que a função da derivada normal indicava a proximidade dos pontos máximos e mínimos. Os pontos de inflexão. Entendeu? E da função Da derivada segunda. Os zeros da derivada segunda indicam os pontos que a gente chama de pontos de inflexão, que é quando muda de concavidade. Entendeu? Beleza? Olha só. Alguma dúvida sobre esse aí? Beleza? Então agora podemos falar de várias coisas. Já tem um tempinho de aula. Podemos falar de várias coisas. Pode falar de integral. Ou de infinito. Não, por que não? Você não tá... A integral. Não, ele tá Mas integral vocês vão ver. Eu lembro que você tinha falado aqui, aí mexi com o logaritmo. Logaritmo. Mas acho que você é mais rápido. Não, eu vou falar sobre isso, mas não agora, porque isso aí tem que ser com mais calma. E eu estou fazendo uma lista de exercícios de logaritmo ainda, entendeu? Mas o semestre não acaba daqui 2 semanas? Há 3 semanas. Então, o que eu pretendo fazer é o seguinte: semana que vem, pode até começar amanhã também, falar de funções trigonométricas, beleza? Mas a gente pode começar amanhã, falar de funções trigonométricas também. Depois, na outra semana, falar de logaritmo, que aí tem que ser com mais calma. Logaritmo exponencial, né? E ainda sobra uma semana, que aí a gente pode falar do que vocês quiserem. Entendeu? Hoje pode falar sobre o seno, sobre o cosseno, que é a derivada do seno. Tá. Vocês querem falar sobre infinito?
Pode falar. Não, mas pode ser seno e cosseno. Fala. Hã? Não, Uma função o quê? É mais do que exponencial. É, então. Então, e aí a gente tem que falar dos tipos de infinito. Mas vamos lá, vocês querem falar de funções trigonométricas hoje? Preferem isso mesmo? Seno e cosseno é isso, funções trigonométricas. É bom que você fica com uma spoiler para a próxima aula, né? Já. Então, mas a gente pode começar disso hoje, continuar amanhã e semana que vem falar de outra coisa também. Entendeu? Logaritmo, pelo amor de Deus. Não, logaritmo a gente vai falar, pode deixar, antes de acabar. Beleza? Então, querem começar a falar sobre isso hoje? Tá. Só que eu não estou com a lista impressa aqui, mas não tem problema. Então vamos lá, mudando de assunto completamente, tá? Completamente não, mudando de assunto um pouco. Posso apagar tudo isso aqui? Pode? Tá. Foi. Certo. Olha só, então, funções trigonométricas é o seguinte, o mais importante é entender que a gente tem, para a gente falar de funções trigonométricas, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem a trigonometria no triângulo e a trigonometria no círculo, beleza? Certo? O que isso quer dizer? Quando a gente tem a trigonometria no triângulo, como é que a gente define seno e cosseno? Tem um ângulo aqui. Beleza? Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Então, o seno de alfa é AC sobre BC. Cosseno de alfa é AB sobre BC. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Então, essa lista de trigonometria que eu fiz aí para vocês, ela é meio que um roteiro, na verdade, para ir entendendo essas coisas, assim. Eu acho que é importante vocês lerem depois, que vai ajudar, eu acho que vai ajudar em cálculo 1. E é assim que eu estou tentando fazer a lista de logaritmo também, beleza? Uma perguntinha antes de entrar nisso. Uma dúvida minha boba mesmo. Seno e cosseno é um nome escolhido para isso, ou ele tem um significado o nome? Então isso é toda uma discussão aí, ninguém sabe exatamente a origem dessas palavras. Tem gente que fala que vem de sino. De sinuoso. Mas assim, a origem histórica desse nome meio se perdeu, assim. Tem várias teorias. Beleza? Sino porque o cosseno seria que é o seno ao contrário. Tangente por tangente, que seria ao contrário. Isso. Secante por secante. Só existe função senoide, não existe cossenoide. Porque o gráfico da função seno e da função cosseno são iguais, assim, só um deslocado do outro, entendeu? Beleza? Por isso que não precisa falar de cossenoide. Mas, beleza, pessoal, isso aqui? Certo? Tranquilo? Tá?
Bom, aí o que acontece? Na trigonometria, no triângulo, aí tem tangente, que é o cateto pelo outro, que é seno sobre cosseno, beleza. Mas o que é importante entender aqui é o seguinte, que na trigonometria, no triângulo, eu só consigo falar de ângulos entre 0 e um ângulo reto. Tranquilo? Tá? Ou, se vocês preferirem, entre 0 e 90 graus. Se vocês observarem na lista, eu não falei em graus na lista, certo? Eu estou falando, não sei se vocês já olharam a lista de trigonometria, mas quem não olhou, depois olha. Eu não falei em graus, porque graus, uma das coisas mais importantes para entender, para falar de cálculo com funções trigonométricas, é entender o seguinte: graus é uma medida arbitrária, beleza? Porque por que um ângulo reto é 90 graus? Não tem nenhum motivo para isso. Quer dizer, o único motivo para isso é um motivo assim, de praticidade, porque 360 é um número que tem muitos divisores. É só por isso. Mas não tem nenhum motivo assim conceitual para isso. Beleza? Então por isso que na lista eu não estou falando em graus. Tranquilo? Agora, quando a gente passa para o círculo trigonométrico, que eu já vou falar sobre isso, a gente começa a falar em radianos. Quem já ouviu falar nisso? Mais alguém? Tá, então vocês sabem, radianos é basicamente uma medida para medir ângulos, beleza? Que ela parece... então, em radianos, uma volta completa no círculo é quanto? Quem sabe? 2π? 2π. Que parece uma coisa meio louca, né? Por que é 2π? Beleza? Mas tem uma razão. Radianos não é uma medida arbitrária. Beleza? Radianos é a medida, vamos dizer assim, padrão para a gente falar de trigonometria no círculo. E o principal, para vocês entenderem, é porquê disso. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então é aí que eu quero chegar, tá? Bom, mas voltando aqui, falando de trigonometria no triângulo, primeiro, eu só consigo falar de ângulos entre 0 e um ângulo reto. Não vou falar de unidade de medida. Tranquilo? Certo? Porque aí senão eu não consigo construir um triângulo retângulo com ângulos maiores do que um ângulo reto. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Outra coisa importante também sobre a trigonometria no triângulo, que a gente já falou sobre isso em alguma aula anterior, é que é o seguinte: embora, isso também é uma questão da lista, embora seno e cosseno sejam definidos como razões entre os lados do triângulo, beleza? Então seno e cosseno são definidos por isso que chamam de razões trigonométricas, porque eles são definidos como razões entre os lados do triângulo, beleza? O seno e o cosseno, eles não dependem de um triângulo específico, tranquilo? Beleza? Por quê? Se eu tiver um triângulo que for uma ampliação ou uma redução desse, vou desenhar um triângulo tipo A', B', C'. A minha ideia aqui, que eu não sei se tá, mas... Hã? Oi? Não, só falei que errou. Por quê? Olha só. Esse triângulo aqui, não sei se ficou isso, mas a minha ideia é que ele seja semelhante ao outro, tá? O que quer dizer semelhante? É que um é ampliação do outro, beleza? Vocês já devem ter falado de semelhança na disciplina do Gerard. Bastante. Então, esses triângulos aqui são semelhantes. Quer dizer que um é ampliação do outro. Beleza? Tranquilo? Então, no caso, o que vai acontecer? Como eles são semelhantes, veja bem, o comprimento dos lados são diferentes, beleza? Tranquilo? Mas a razão entre os lados
se preserva. Beleza? Então faz de conta que nesse triângulo aqui, vamos chutar, esse lado aqui é 2, por exemplo, e esse lado aqui é 1. Tá? Então, o lado horizontal é o dobro do lado vertical, certo? Agora, se eu falo que esse lado aqui é 3, esse lado aqui tem que ser quanto, então? Para eles serem semelhantes? 6. Beleza? Então, o que eu quero dizer? O comprimento dos lados muda, mas a razão entre os lados, no caso de triângulos semelhantes, se preserva. Beleza? Então, a ideia de semelhança é uma ideia de ampliação e redução, que a gente chama, tem um termo em matemática que é homotetia, que é quando você amplia ou reduz alguma coisa, mas não importa. É uma ampliação e redução, que é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente faz um mapa. Tranquilo? Beleza? Um mapa é uma imagem semelhante da região real que ele representa. Beleza? É uma imagem, no caso, reduzida. Tá claro isso? Beleza? Tranquilo? Então faz de conta que na situação real, eu tenho uma rua, que o comprimento dessa rua é 2 km, beleza? E outra rua que o comprimento dessa rua é 3 km. Tranquilo? Quando eu representar essas ruas no mapa, elas vão ter, a representação delas no mapa vão ter outras medidas. Mas se, por exemplo, uma medir 2 centímetros, a outra vai ter que medir quanto? 3 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu quero dizer? Quando a gente tem figuras semelhantes, as medidas não se preservam, mas a razão entre as medidas se preserva. Beleza, pessoal? Tá? Então aqui, como eu tenho o mesmo ângulo alfa, eu vou ter, olhando para esse triângulo aqui, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, o valor de A', C' não é o mesmo valor de AC. O valor de B', C' não é o mesmo valor de BC. Mas a razão entre AC e BC é a mesma razão entre a linha e C', beleza? Tá? Então, o que acontece? Embora seno e cosseno e tangente sejam definidas como razões entre os comprimentos do lado, elas não são propriedade de um triângulo específico. Elas são propriedades do ângulo. Então, por isso que eu falo seno de alfa, porque eu posso calcular o seno de alfa, do ângulo alfa, em qualquer triângulo que tenha aquele ângulo. Se for pequenininho ou grandão, vai dar no mesmo. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá legal? Então, posso apagar isso aqui? Tá. Então, e para isso, eu não preciso nem, como eu falei, ter medidas de ângulo, tá? Eu posso simplesmente pensar no ângulo como uma figura geométrica. Não preciso, para eu falar de seno e cosseno na trigonometria do triângulo, eu não preciso medir os ângulos. Por isso que na lista eu não fiz isso. Estou falando tudo em função de o ângulo como uma figura geométrica. Beleza? Certo? Que tipo de figura geométrica? O encontro entre duas retas concorrentes. Um ângulo, para mim, na trigonometria do triângulo é isso. Beleza? Então, aqui eu vou pensar em ângulo
como figura. Eu não preciso medir o ângulo. Não preciso pensar em grau, nada disso. E na matemática grega, inclusive, não sei se o Gerard chegou a comentar isso, mas a matemática grega não tinha medidas em geometria. Eles não falavam, não tinha valor numérico, nem para ângulo, nem para comprimento, nem para área, nem para volume. Beleza? Certo? Eles não colocavam valores. Então falar, por exemplo, de equivalência entre áreas era por meio de construções geométricas. Você tinha uma figura e chegava em outra figura com a mesma área. Inclusive, a demonstração do Teorema de Pitágoras que eu botei aí na lista também é parte dessa ideia de igualdade entre áreas. A gente, acho que hoje não vai dar tempo, mas amanhã a gente pode fazer essa demonstração e aí vocês vão perceber que não precisa, para falar dessa igualdade de áreas, você não precisa medir as áreas, não precisa atribuir um valor numérico a elas, a gente só trabalha com equivalência, tá? Mas aí amanhã a gente fala mais disso, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, então aqui eu vou trabalhar em ângulo como figura, eu não preciso dar um valor numérico para o ângulo, não preciso falar de seno de 45 graus, eu posso falar de seno de metade de um ângulo reto, simplesmente, que é como eu botei o exercício aí. Agora, quando a gente passar para a trigonometria do círculo, aí teremos ângulos maiores do que ângulos retos? Aí teremos ângulos maiores do que ângulo reto. Porque aí a gente não vai pensar mais em ângulo como figura geométrica. A gente vai pensar em ângulo como arco orientado. Aí eu vou explicar o que quer dizer isso. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então vamos chegar lá. Eu vou explicar essa passagem aí. Então a diferença da trigonometria do triângulo para a trigonometria do círculo é que a ideia de ângulo é outra coisa. Quer dizer que, na verdade, uma é generalização da outra. Beleza? A trigonometria no círculo expande a trigonometria no triângulo. Por isso que o Júlio falou. Porque você conseguir ângulos negativos, ângulos maiores do que 90 graus e até ângulos maiores do que 360 graus. Só que aí não é mais 360 graus. Por quê? Porque eu não vou entender mais ângulo como figura geométrica. Eu vou entender ângulo como um percurso. Isso que eu quero dizer como arco orientado. Tá legal? Beleza? Então vou falar sobre isso agora rapidinho e amanhã a gente continua, tá? Tranquilo, pessoal? Só antes de falar disso, só para vocês, não precisa fazer agora, mas tem um exercício na lista ainda sobre trigonometria no triângulo, de calcular assim, o seno e cosseno de metade de um ângulo reto, ou de 1/3 de ângulo reto, de 2/3 de ângulo reto. Porque esses são casos particulares de ângulo que a gente consegue calcular o seno e o cosseno pelo Teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, metade de um ângulo reto vai ser o quê? Eu vou desenhar um triângulo, beleza? Que aqui, esse ângulo aqui, vai ser metade de um ângulo reto. Se esse ângulo aqui é metade de um ângulo reto, esse ângulo aqui tem que ser o quê também? Também metade de um ângulo reto, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 2 ângulos retos. Beleza? Que é a propriedade, às vezes, chamada de lei angular de Tales. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, se esse ângulo é igual a esse, então esse lado também tem que ser igual a esse. Tranquilo? Certo? E aí, como para calcular seno e cosseno, eu posso escolher o triângulo, porque o que importa é o ângulo, não é o triângulo, a única condição que eu tenho que ter é que esse lado tem que ser igual a esse. Beleza? Certo? Porque como esse ângulo é igual a esse lado tem que ser igual a esse. Tranquilo? Beleza? Então assim que eu vou calcular o seno e cosseno. Ficou claro isso aqui? Eu poderia botar aqui, por exemplo,
13 e 13. Mas ia dar no mesmo, tranquilo? Porque o ângulo é o mesmo em qualquer triângulo semelhante, que tem um lado igual ao outro. Então eu vou botar, é claro, o número mais fácil, que é 1 e 1, que vai me dar menos trabalho de fazer a conta. Beleza, pessoal? Agora, se esse lado aqui, esse cosseno é 1, esse cateto é 1, esse cateto é 1, pelo teorema de Pitágoras, quanto é a hipotenusa? Não? 2. 2 não. Raiz de quanto? Raiz de 2. Raiz de 2. Teorema de Pitágoras. Raiz de 2. É porque tá tarde já. Raiz de 2, beleza? Tranquilo? Tá? Então agora eu posso calcular seno e cosseno. Tranquilo? Seno e cosseno vão ser 1 sobre a raiz de 2, que é a raiz de 2 sobre 2, beleza? Então esse é o exercício. E aí tem outro exercício para calcular quando é 1/3 de ângulo reto e 2/3 de ângulo reto, que são aqueles que na educação básica a gente chama de 30 e 60, né? Beleza? Aí depois vocês fazem esse exercício. Tranquilo? Então eu vou começar a falar rapidinho de trigonometria no círculo, certo? E a gente continua amanhã, tá? Certo? Aí semana que vem vocês escolhem o que a gente quer falar também, tá? Se a lista estiver pronta já pode ser de logaritmo. Vai ter que ser integral? Não, mas eu posso falar de integral também. Mas obsessão, eu estou devendo infinito também. Mas a gente vai dar tempo. A gente está se segurando para falar que você passou um exercício. Mas assim, poderíamos passar uma música, os alunos seriam decorar. Isso. Enfim, mas olha só. O que é? Bom, então eu quero começar falando, amanhã eu vou repetir, vou continuar falando sobre isso. Quando a gente faz a trigonometria no círculo, a gente introduz um conceito que a gente chama do círculo trigonométrico, beleza? Então, o que é o círculo trigonométrico? Isso aí eu vou falar, não vou escrever, porque isso está escrito na lista, tá? Vou tentar desenhar um círculo mais razoável possível, tá? Então, olha só, pessoal. Não, aqui eu não vou botar X. O que é o círculo trigonométrico? Então, eu vou falar o que é o círculo trigonométrico e para que ele serve, por que ele é importante, tá? Então, vocês já viram isso no ensino médio, círculo trigonométrico? Tá. Às vezes fala assim, que o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1. Ouviram falar isso? Uhum. É um círculo de raio 1. Não ouviu, não tem problema. Eu vi num cursinho que eu entrei, mas entrei assim no meio, aí eu peguei quase nada de Falaram lá. Tá. Não, então, mas a gente ouve, mas ouviu falar isso, que é um círculo de raio 1. Não, isso aí não. Tá. Se falou, mas esse falaram desenho aqui. Se falaram antes de chegar. Tá. Então, na verdade, é verdade isso. Quando a gente fala do círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1. Mas eu prefiro falar isso de um outro jeito. Eu prefiro falar o seguinte, o círculo trigonométrico é um círculo no qual eu tomo raio como unidade, certo? Na prática vai dar a mesma coisa, mas conceitualmente são ideias diferentes. Porque o círculo trigonométrico não é um círculo que tem um tamanho fixo. Eu posso desenhar ele no tamanho como eu quiser, Só que eu vou desenhar o círculo trigonométrico e eu vou escolher esse raio aqui como unidade para medir tudo nessa figura aí. Beleza? Tranquilo? Amanhã eu vou falar mais sobre isso e explicar mais qual é a diferença conceitual que isso faz. Tranquilo? E a unidade radiano vem daí, certo? Porque eu vou usar esse raio para medir
os comprimentos no arco do círculo. Beleza? Tranquilo? Bom, mas continuando, que mais atributos tem o círculo trigonométrico? Bom, ele é um círculo que ele é centrado. O centro dele está num sistema de eixos ortogonais, beleza? Certo? Sistema de eixos cartesiano, que a gente coloca aqui, tranquilo? E além disso, como eu já falei, eu escolho o raio desse círculo como unidade para medir as coisas, e além disso, esse círculo é orientado. O que significa o círculo ser orientado? Que ele tem um sentido positivo de percurso, beleza? Da mesma maneira que a reta real, a reta numérica, ela é uma reta orientada, certo? O que quer dizer? Que ela tem uma origem e um sentido positivo de percurso. Eu vou caminhar nela para cá. Então, Vitor, a gente vai dividir os quadrantes por pi. Por quê? Por pi? Sim. Então, cada quadrante vai ser, a medida do arco de cada quadrante vai ser quanto? Hã? Π sobre 2, né? Porque o arco inteiro, por isso que um arco inteiro em radiano é 2π. Porque o círculo, o raio dele não é a unidade. Se o raio dele é unidade, então ele vai medir 1. Então o arco vai ser 2π. Beleza? Então cada quadrante vai ser π sobre 2. Daí que vem a medida de radiano, tá? Bom, mas ele é orientado. Então eu vou considerar que o zero dele é aqui. E a orientação dele eu vou considerar como sendo essa. Tranquilo? Mas isso é um símbolo ou é uma ave? Isso é uma seta. Quer dizer que eu tô percorrendo, o sentido dele positivo é aqui. Entendeu? Beleza? Igual essa seta aqui. Essa seta serve para indicar a orientação. Essa seta aqui também serve para indicar a orientação. A orientação desse eixo é assim. A orientação desse eixo é assim. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? E aí, quando eu posso considerar os arcos desse círculo, beleza? Certo? Esses arcos vão corresponder aos ângulos. Tranquilo? Então, quando eu marcar um ângulo aqui, ó, eu vou marcar um ângulo aqui. Eu posso identificar esse ângulo ao arco correspondente. Concorda? Beleza? Então, esse arco aqui, uma vez que eu fixo esse arco, eu sei quem é o ângulo que ele determina. Concorda? O ângulo vai ser esse aqui. Beleza? Então, a medida do ângulo eu vou considerar como sendo o comprimento desse arco, como sendo a medida desse arco. E por isso que eu vou medir tudo em radianos. Tranquilo? Mas, um exemplo, esse arco vamos supor que tenha um quarto de pi. Isso, aí vai ser... Mas o ângulo vai ter o tamanho de um arco. Não, então, se eu digo que o arco vai ter um quarto de pi, é porque esse arco está assim. Sim, mas um exemplo, ele vai ter um quarto de pi, mas você falou que o arco determina o tamanho do ângulo. Isso. Mas o tamanho em números ou em números. No caso, eu vou pensar agora em números. Porque se fosse em pi, não tem como um quarto que era desse tamanho, se o tamanho desse pequenininho. Não, então, ó, um quarto de pi é esse comprimento aqui. Mas o do ângulo. Então, mas o ângulo, eu vou dizer que ele é um quarto de pi também. Esse é o problema. Como é que um quarto de pi pode ser pequenininho e grande? Como assim, pequenininho e grande? A representação do arco é maior do que do ângulo. Não, porque... Mas aí, no caso, considera o ângulo como um círculo menor dentro de um círculo? Não, o ângulo é essa abertura. Entendeu? Ah, tá de grau? Não, o ângulo fala. Maria. Tipo assim, se você abrisse nessa retinha, você vê que o ângulo é isso. Então, mas o ângulo no caso é uma abertura. Certo? Tranquilo? Tá?
Na geometria no triângulo, que está escrito aqui, eu vou considerar essa abertura como uma figura geométrica. Na geometria do círculo, eu vou considerar essa abertura, porque na trigonometria no círculo, tudo acontece no círculo. Então eu vou considerar a abertura como esse comprimento de arco. Porque esse comprimento de arco determina a abertura. Entendeu? Beleza? Se eu falar assim, um comprimento de arco igual a π sobre 3, eu sei quem é essa abertura, eu sei quem é o ângulo correspondente. Beleza? Então eu posso identificar o ângulo com o comprimento de arco. Beleza? A medida do ângulo, o que é uma medida de ângulo? A medida do ângulo é um valor que tem que me permitir desenhar esse ângulo, digamos assim. Tem que me permitir dizer que ângulo é esse. Beleza? Certo? Então se eu falar assim para vocês... Vou desenhar, vou apagar para mudar essas setas de lugar aqui. Se eu falar assim para vocês, eu quero desenhar um ângulo de π sobre 3 radianos. Beleza? Ou vou botar de π sobre 6 radianos. Você vai dividir esse quadrante em 6 partes. Não, em 3 partes, né? Porque o quadrante... Mas o quadrante é π sobre 2. Beleza? O quadrante é π sobre 2. Tranquilo? Então, se eu falo que eu quero um ângulo de π sobre 6 radianos, eu sei que esse ângulo é o quê? É 1/3 desse quadrante. Beleza, pessoal? Por isso que você mede o ângulo em radianos. Por isso, mas tem outro motivo. Tranquilo? Que a gente vai falar amanhã. Essa medida numérica, assim, pra gente interessa só o conceito aí. Não, vou falar porque que essa medida numérica me interessa. Beleza? Mas nesse momento eu estou querendo dizer o seguinte: essa medida numérica me permite identificar o ângulo. Se eu falo assim, π sobre 3 radianos, só pode ser esse ângulo, concorda? Não tem outro ângulo π sobre 3 radianos. Mas ele tem várias representações. Tem várias representações. Como se fosse um vetor. Mais ou menos. Esse ângulo tem vários valores associados a ele, mas se eu falo π sobre 3 radianos, só pode ser esse ângulo. Não pode ser outro ângulo. Beleza? Certo? Então, isso eu posso... quando eu digo que eu posso identificar o ângulo ao arco, porque a medida do arco determina o ângulo. Eu não posso ter mais de um ângulo com aquela medida de arco. Beleza? Fala. Mas você pode atribuir qualquer valor ao ângulo dentro dessa condição de não ser o mesmo? Como assim, se não ser o mesmo? Não pode ter o mesmo valor. Se você tem um ângulo como π sobre 3, não pode ter nesse valor. Isso. Mas essa é a única condição? O ângulo não tem um sistema assim que você tem mas isso serve para qualquer medida. Entendeu? Isso, eu só estou querendo dizer que o arco pode ser adotado como medida. Mas eu não falei ainda por que o arco é vantajoso. Tranquilo? E isso a gente vai continuar a falar amanhã. Na verdade é o seguinte. Com isso aqui a gente vai conseguir definir as funções trigonométricas. Tranquilo? Porque na geometria no triângulo eu só poderia definir para ângulos entre 0 e um ângulo reto. Beleza? No círculo, como eu estou identificando o ângulo ao arco, e o arco é orientado, isso significa que eu posso ter arcos positivos, então eu posso andar para cá, posso continuar andando, posso dar mais de uma volta, e eu posso ter arcos negativos. Beleza? Então eu posso falar de menos π sobre 2. Menos π sobre 2, eu vou partir da origem e andar para cá. Então menos π sobre 2 é esse ângulo aqui. Tá legal? Beleza? Certo? Então eu posso ter uma função trigonométrica que não vai ser só entre 0 e um ângulo reto.
essa função trigonométrica eu vou poder calcular seno, cosseno, tangente, etc., de qualquer número real. No caso, esse menos π sobre 2, ele estaria andando no sentido horário do arco. Então esse menos π sobre 2, se eu andar para cá, vai ser menos π sobre 2. Se eu andar para cá, vai ser 3π sobre 2. Entendeu? Então, cada valor tem várias determinações. Cada ângulo tem várias determinações. Beleza? Isso também vai ser importante, por isso que as funções trigonométricas serão periódicas. E, na verdade, isso é importantíssimo. Daí que é a origem das funções trigonométricas. Porque elas servem para representar fenômenos periódicos. Por exemplo, a órbita do planeta. Beleza? Periódica quer dizer o quê? Que ela se repete em intervalos regulares. A órbita do planeta é uma elipse. E a gente pode, que a gente chama parametrizar uma elipse usando funções trigonométricas. Enfim, mas isso já é outra coisa. Mas as funções trigonométricas, elas servem para a gente descrever fenômenos periódicos, tá? Que se repetem no intervalo regular de tempo, no intervalo constante de tempo. No caso, oscilações, frequências, coisa assim, tudo isso. Exatamente, frequência, de som, um monte de fenômenos periódicos, né, que são aqueles que se repetem, beleza? Então, por isso que a gente define funções trigonométricas. Agora, por que radiano? Então, isso eu vou jogar assim, uma parada para a gente falar amanhã, que é o seguinte: a gente só consegue fazer cálculo de funções trigonométricas usando radiano como unidade, certo? Se a gente não usar radiano como unidade, não vai valer mais que a derivada do seno ou cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Mas isso eu falo amanhã, beleza? Certo? Só para terminar, nesse círculo aqui, onde é que aparece o seno e o cosseno? Todo mundo vê? Porque eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. A hipotenusa desse triângulo retângulo vale 1. Todo mundo concorda? Se a hipotenusa vale 1, esse cateto mede seno e esse cateto mede cosseno. Tá de boa isso? Então, aqui vai aparecer o seno e o cosseno. Esse aqui é o cosseno e esse aqui é o seno. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. E aí, está fazendo sentido isso até agora? Então, o mais importante é isso, é entender a passagem da trigonometria do triângulo para a trigonometria do círculo e por que a trigonometria do círculo é necessária. Tá? Então, beleza. A gente continua amanhã. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, falou.